Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então para a segunda parte deste módulo, né, eletrostática. Então vamos falar um pouquinho sobre a eletricidade e o modelo atômico, né? Então vamos voltar aí para um pouquinho aí do contexto histórico, que diz o seguinte, né, que já no início do século XX, com o aprimoramento aí da teoria atômica e com o trabalho, né, experimental intenso, passou-se então a associar a eletricidade a partículas componentes, né, da estrutura do átomo. Então a gente vai ter prótons e elétrons. Então, um modelo atômico simples que permite, né, maior esclarecimento aí dos fenômenos elétricos supõe o átomo dividido em duas regiões bastante distintas. Uma região central, muito densa, denominada de núcleo, e outra em torno do núcleo, denominada de eletrosfera. Então, eu tenho o núcleo, né? E eu tenho ao redor a eletrosfera, onde eu vou ter os elétrons, né? O núcleo, essa regiãozinha aqui, ela é constituída de dois tipos de partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons, de massas aproximadamente iguais. Já a eletrosfera, que é essa região aqui de fora, é formada por partículas de apenas um tipo, dos elétrons, cuja massa é aproximadamente igual a esse aqui, ó, 1 sobre 1840, né, da massa dos prótons. Então, ela é bem pequenininha. É importante notar que, segundo esse modelo atômico simplificado, o fato de a massa do núcleo ser muitas vezes maior do que a massa da eletrosfera e ainda de os prótons e os elétrons apresentarem cargas de sinais opostos, explica que os elétrons orbitem, né, o núcleo, tá? E não o contrário. Então, por que a gente tem, ó, essa quantidade de massa, ou seja, o peso está aqui no centro, nos prótons, né, e nos nêutrons, e os elétrons possuem um peso bem insignificativo e possuem, né, cargas opostas, por isso que os elétrons ficam ali próximos e girando ao redor do núcleo. Então é isso que justifica. Além da massa, prótons e elétrons estão associados a outras características que são intrínsecas da matéria, denominadas então de cargas elétricas. Os nêutrons, como sugere seu nome, né, não possuem carga elétrica. Então a gente tem aqui os prótons e os nêutrons. Os prótons, cargas positivas, e os nêutrons não têm carga. Devido a essa característica, né, as partículas portadoras de cargas elétricas, né, aplicam o quê? Aplicam forças elétricas umas nas outras. Assim, pela sua aproximação relativa, prótons, né, repelem-se mutuamente e elétrons também se repelem mutuamente. Então, se eu colocar dois prótons juntos, eles vão se afastar. Se eu colocar dois elétrons juntos, eles vão se afastar, porque eles vão ter cargas iguais. No entanto, quando a gente tem prótons e elétrons, eles vão se atrair mutuamente. No caso dos nêutrons, não apresenta atração ou repulsão, porque eles são neutros, tá? Tem carga nula, né? Tem essa carga nula. Então, para expressar essa diferença de comportamento, estabeleceu-se por convenção que os prótons teriam cargas elétricas positivas, os elétrons teriam negativa e os nêutrons, né, teriam ela de forma nula, tá? Então, por isso que a gente tem. Como toda grandeza física, a carga elétrica também tem unidade de medida. Então, essa unidade de medida é o Coulomb, né? Uma referência lá àquele físico francês, né, chamado Charles Augustin de Coulomb. Né? Lembram que a gente viu isso no vídeo passado. Atualmente sabe-se que um elétron possui uma carga, né, carga Q de elétron, igual a tudo isso aqui, ó, tá? Menos tudo isso aqui, 0,016 coulomb, né? E que os prótons, olha lá, ó, a carga de um próton é mais tudo isso aqui, 16 coulomb, né? Então, a gente pode notar que existe um sinal negativo para a carga dos elétrons, né? E um sinal positivo para a carga dos prótons, tá? As duas partículas, prótons e elétrons, têm carga de mesmo valor absoluto, porém de sinais opostos. Então, eu posso entender que elas têm sinais, cargas de sinais opostos com o mesmo valor. Contudo, o seu tamanho, o seu peso é diferente, tá? Então, eu tenho essa diferença aí.
Perceba também que são valores muito pequenos. Para se ter ideia, a carga de 1 Coulomb corresponde à carga de aproximadamente 6.250 quadrilhões de prótons. Gente, é muita coisa. Se tivéssemos a mesma quantidade, né, de elétrons, a carga seria igual a -1. Então, se eu estou falando de carga +1 para o próton, o elétron é carga -1, tá? Com relação à carga elétrica, eles têm o mesmo valor. Com relação à massa, é que há diferença, né? Os prótons são mais pesados, mais densos, e os elétrons são bem menores. Entretanto, você poderia estar perguntando como é possível que o núcleo exista, já que os prótons eles tendem a se repelir, já que aqui eu tenho prótons, né? Mas lembre-se, junto com os prótons a gente tem os nêutrons. Então, olha lá, experimentos mostraram que a repulsão é mais intensa quanto mais próximos corpos de cargas iguais estiverem uns dos outros. Portanto, a repulsão do núcleo, onde os prótons estão muito próximos uns dos outros, é muito intensa. Então, como que a gente pode explicar a coesão, né, desse núcleo? Seria correto dizer que a atração gravitacional entre os prótons e os nêutrons, né, do núcleo mantém essa coesão? Então, vamos lá. Não. A gente não pode afirmar isso. Por quê? Porque apesar de essas forças gravitacionais de fato existirem, verifica-se que sua intensidade são muito inferiores às de repulsão elétrica entre os prótons. Então, como que o núcleo permanece coeso? Como que ele permanece unido, né? É que existe um terceiro tipo de força, né, sempre atrativa, e cuja natureza ela é distinta, né, da gravitacional e elétrica. Ela é chamada de força nuclear. Seu estudo ele é especialmente importante quando se lida com radioatividade e geração de energia, né, como junção de núcleos atômicos, que é o caso da fusão, e com rupturas de núcleos atômicos, que é o caso da fissão. Então, quando eu falar o termo fusão, é porque eu estou unindo núcleos atômicos. Quando eu falar fisão, é porque eu estou separando esses núcleos atômicos. Então, olha lá, coesão, propriedade associada à resistência, à separação das partes que compõem determinado corpo. Então, existe uma coesão aqui, né? A intensidade de atração e da repulsão elétrica aumenta quanto mais próximo, né, os corpos eletrizados estiverem, tá? E uns dos outros. Então, é isso que ocorre aqui. Perfeito? Vamos dar continuidade. Agora a gente tem isso aqui, ó, o fantástico experimento de Millikan. O físico, né, estadunidense Robert Millikan ganhou em 1923 o Prêmio Nobel, né, de Física por determinar aí, ó, experimentalmente a carga elétrica do elétron. Então ele fez isso aqui, ó. Seu experimento consistia em um aparato relativamente simples de construir, mas muito difícil, né, de operar. O objetivo era manter em suspensão uma minúscula gota de óleo eletrizada entre duas placas metálicas eletrizadas, como mostra o esquema abaixo. Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, a partícula, a bateria, deixando carga aqui, ó, negativo, ligada a essa parte positiva, o aspersor de perfume contendo o óleo, né, e o instrumento óptico para analisar. Então, foi isso que ele fez, tá? Bom, olha lá. Quando o óleo era borrifado, né, para dentro da câmera, grande parte das gotículas de óleo ficavam eletrizadas pelo simples fato de atravessar o ar dentro da câmera, ou seja, era eletrizada pelo atrito com o ar. Como a gota possui massa, existe força-peso, né? E existe, então, o que? A aplicação nela pelo planeta Terra. Em contrapartida, né, como ela possui carga elétrica, está submetida à ação de forças elétricas, que são aplicadas pelas placas eletrizadas. Essas forças elétricas, somadas vetorialmente, resultam aí na força da intensidade F, indicada no esquema. Então, a gente tem todo um controle ali dentro. Enquanto isso, com muita paciência, né, ele ajustava o nível de eletrização das placas,
modificando, consequentemente, a intensidade das forças elétricas sobre a carga, né, sobre cada gotícula. Observando o interior aí da câmera como um instrumento óptico semelhante a um microscópio, ele aguardava o momento em que fosse possível visualizar as gotas levitando pelo ar, como uma estrela brilhante, né? Ou sobre um fundo negro. Então, o que acontecia, né? Como dizia, né? Ou seja, eu tinha uma estrela brilhante e um fundo negro. Quando isso acontecia, ou seja, quando as gotas estavam em equilíbrio, ele sabia que o resultante de todas as forças sobre cada gota deveria ser nula, e como isso, né, e com isso conseguiu então estimar o valor da carga elétrica delas. Após muitas repetições desse experimento, ele notou que os valores das cargas elétricas das gotas só assumiam, né, múltiplos inteiros de determinado valor, o que, o que deduziu, né, uh, ser o menor possível. Dessa maneira, então, ele o que? Determinou o valor, né, da carga elementar. Mesmo com um aparato simples, o resultado experimental, né, divergiu menos de 1% do valor aceito atualmente para a carga elétrica. Então, eu quero dizer, o texto está querendo dizer, melhor falando, que mesmo aquilo feito lá no passado, usando um equipamento bem simples, aquilo que ele descobriu, né, é muito parecido com o que a gente tem hoje, né, através de vários equipamentos bem mais sofisticados. E aí lá, como se nota, somente um experimento bastante habilidoso e paciente, como o de Millikan, conseguiria proceder aos ajustes necessários para obter, né, êxito naquela empreitada. Desde então, esse experimento foi reproduzido por muitos pesquisadores e é um dos experimentos clássicos aí dos cursos de física ao redor do mundo, né? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.